Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o prefeito Luiz Fernando, iremos abordar vários assuntos. Luiz Fernando, tudo bem? Everson, é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso gabinete, com uma função tão nobre que é de informar a nossa população o que está acontecendo nas ações do Executivo, para saber o nosso planejamento e dizer o que pretendemos fazer para a nossa população. Então é sempre bom receber aqui o Jornal Itamandiba hoje e dizer que estaremos sempre de portas abertas, sempre que solicitarem para uma entrevista, para um bate-papo, para uma matéria, para uma reportagem. Eu acho que a função que o Jornal Itamandiba hoje exerce no nosso município é uma função muito nobre, pois visa dar mais informação, para os nossos munícipes. Vamos lá então. A primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: quais as ações que o município tem adotado nessa pandemia do coronavírus? Bom, Everson, o coronavírus, como todos já sabem, está amplamente divulgado pela mídia nacional e internacional. É uma pandemia de caráter mundial, já matou mais de 100 mil pessoas mundo afora, mais de 1 milhão de infectados e mais de 6 mil mortes aqui no Brasil, tida aí como uma grande pandemia depois da gripe espanhola nos idos de 1918 a 1920. Mas aqui em Itamandiba, nós não deixamos de atuar, de agir para tentar prevenir a propagação desse vírus, que é muito terrível. Então, logo quando iniciou os casos aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós já mobilizamos a nossa Secretaria de Saúde, as autoridades em saúde, as autoridades sanitárias, os nossos médicos do Hospital Municipal, do Hospital de Itamandiba. Criamos um comitê de combate e enfrentamento à pandemia, ao Covid-2019, para ver quais eram as atitudes mais acertadas, mais convenientes dentro do nosso contexto itamandibano para serem adotadas. Pois bem, uma das principais ações é a prevenção, porque tem o velho ditado que fala que prevenir é melhor do que remediar, principalmente quando não tem remédio. O coronavírus ainda não tem remédio, não tem vacina, então a nossa grande luta é pela prevenção. Então implantamos lá no início de março ainda as barreiras sanitárias, as 3 entradas da cidade, com profissionais da saúde fazendo a triagem de todas as pessoas que entram no nosso município. Às vezes assim, é uma coisa chata, uma coisa... Por exemplo, ontem eu estava vindo de Santa Joana, fiquei 30, 40 minutos lá na barreira. Às vezes a gente fica até... mas está ocupando aqui o meu tempo, mas por outro lado é uma ação extremamente necessária para que a gente tenha o controle das pessoas que entram na cidade. Não é permitido a gente vedar ou proibir o acesso das pessoas de fora na cidade. Mas a gente tem que ter o controle sanitário, a barreira sanitária, para saber se a pessoa está com febre, se a pessoa está com sintomas gripais, se a pessoa teve um contato físico com alguém que está com coronavírus. E graças a Deus aqui em Itamandiba, em diversas cidades do Vale do Jequitinhonha, a gente é uma das poucas cidades que tem a barreira sanitária funcionando até hoje, e os nossos baixos índices de suspeitas, de casos suspeitos. Por exemplo, a cidade de Couto Magalhães de Minas já tem caso confirmado e quase o dobro dos nossos casos suspeitos. Então a gente se deve às barreiras sanitárias, o trabalho preventivo realizado pelo Comitê de Prevenção e Combate ao Covid e pela Secretaria de Saúde, esses resultados satisfatórios que, graças a Deus, aqui em Itamandiba nós não temos ainda suspeitas ou casos confirmados. Inclusive saiu um resultado hoje negativo, para a nossa alegria. Então, ou seja, são várias ações que estão sendo feitas. A regulação do comércio, que às vezes gera um impacto até negativo, mas infelizmente tem que ser feita a questão da regulação do comércio. Num primeiro momento fechamos o comércio, agora já flexibilizamos um pouco, e todas as ações de flexibilização é bom se levar em consideração aqui, Everson, que elas são discutidas e decididas não só por mim, que sou prefeito, mas por todo um comitê gestor de combate à crise, ao Covid, que é formado por médicos, enfermeiros, as autoridades sanitárias, Ministério Público, as forças de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil e a própria associação comercial. Então as ações de flexibilização são amplamente discutidas para que não afetem a questão da saúde pública, que é o principal. A gente quer uma economia dinâmica, a gente quer uma economia girando, mas sem
precisar afetar as famílias e as vidas, que é o nosso bem maior, né? A gente precisa aí resguardar as vidas da nossa população, porque fatalmente, se um coronavírus chegar em Itamorandiba, nós temos poucas chances de tratamento, porque o nosso sistema de saúde, infelizmente, é deficitário, é carente. Nós temos na cidade apenas 2 respiradores, inclusive um deles adquiridos só na minha gestão, a partir de 2017, o respirador do Hospital Municipal Geraldo Ferreira Gandra, e o outro do Hospital de Itamorandiba. E em Diamantina, né, para você ter ideia, que é onde referencia mais de 440 mil pessoas, nós temos apenas 2 leitos de UTI para o coronavírus. É claro que se houvesse a pandemia chegar aqui, eles vão aumentar o número de leitos dedicados ao coronavírus. Mas você pega que é uma situação infinitamente mais delicada do que nos grandes centros, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, onde que a gente tem a grande oferta de leitos de CTI, de UTI e de respiradores. Aqui em Itamorandiba, por enquanto, né, a nossa equipe médica está trabalhando com o referenciamento dos casos suspeitos do Covid, lá no PSF do 1º de maio, e temos 2 leitos, né, que são os leitos semi-intensivos, não é um CTI, é um semi-intensivo, para os casos mais graves de coronavírus no Hospital Municipal, e que posteriormente, se esses casos evoluírem, eles são transferidos para fora numa ambulância do SAMU, né, que é o acordo que a gente tem com a GRS, que as transferências graves, urgentes, vão ser removidas e transferidas através da equipe do SAMU. Pegando o gancho aí da questão da flexibilização do comércio, como é que está a questão da arrecadação do município? Sim, a arrecadação do município ela tem caído drasticamente. É importante lembrar que a arrecadação do município ela tem uma arrecadação de ISS, de ICMS, de IPVA e de FPM, que são as grandes receitas ou as maiores receitas do município. Então, não necessariamente, se o comércio tivesse a pleno vapor aqui em Itamorandiba, a arrecadação iria cair do mesmo jeito, porque ela vai para um caixa único do Estado, no caso de ICMS, e no caso de IPVA também, no caso de FPM também vai para o caixa único da União, do governo federal, para depois ser dividido para os municípios conforme os coeficientes pré-estabelecidos. Então nós tivemos agora, no mês de abril, uma queda de arrecadação de aproximadamente R$700 mil, o que nos trouxe uma dificuldade muito grande para quitar a folha de pagamento. Nós fizemos o pagamento das folhas de pagamento hoje, né? Mas infelizmente com algumas coisas complicadas, porque, por exemplo, a gente sabe que vamos ter que tomar medidas austeras de enfrentamento à queda de arrecadação e dispensar, por exemplo, alguns servidores que são de áreas não essenciais. A gente sabe, por exemplo, que o pessoal da educação, a gente vai ter que dar férias para o pessoal da educação efetivo. Os contratados, as extensões de cargos, a gente não sabe ainda como é que vai ficar, porque a gente não tem disponibilidade financeira para pagar isso. O Fundeb caiu quase 50%. Né? As outras receitas, por exemplo, a gente tinha dado um aumento para alguns níveis de servidores e pagando progressão para os outros, né, da legislação e decretos ainda do final de março, que era o meu desejo, era o meu sonho pagar isso para eles, mas que infelizmente deu um valor correspondente a R$190 mil na nossa folha de pagamento, e a gente não teve como pagar esse mês. Então você imagina para você ver, a gente teve uma situação no nosso governo anormal, porque em 2017 a gente assumiu com a dívida de mais de R$11 milhões com o regime próprio de previdência, que a administração passada não pagou um centavo sequer do patronal. Mais R$3 milhões de resto a pagar, portanto R$14 milhões de dívida em 2017, né? Fora o passivo com os servidores, de férias, etc., que soma mais de R$21 milhões. Né? Então, ou seja, no primeiro ano, 2017, a gente dedicou quase que exclusivamente ao ano a fazer esses pagamentos e esses parcelamentos. Hoje nós temos parcelamentos aí significativos com o Fundo de Previdência, com o INSS, que foi feito lá atrás, em 2017, foi quando a gente conseguiu arrumar a casa. Aí a gente achou que ia conseguir trabalhar em 2018. Aí de 2018 vem o governo do Estado e faz o sequestro de aproximadamente R$12 milhões
das contas da prefeitura, Infundeb, ICMS, o governador Pimentel, infelizmente deu esse presente para os prefeitos, né, presente grego, né, e infelizmente a gente ficou sem essa arrecadação de 12 milhões de reais no ano de 2018. Né, a gente, quem não se lembra, teve atraso de salários não só aqui em Itamandiba, mas em vários municípios, dos professores, transporte escolar parou, e quando entrou em 2019, que foi o primeiro ano do governador Zema, ele continuou janeiro e fevereiro sequestrando os recursos, sequestrou mais de 1,5 milhão de reais, fora o transporte escolar que não estava pagando. Aí que você entra, 2017, acertando as contas, 2018, mais de 12 milhões de reais de dívida com o município. 2019, entrou devendo os 12 milhões, que a gente já estava com caixa desfalcado, e ainda nós tivemos que atrasar as aulas e também a questão do transporte escolar, porque não estava pagando o transporte escolar. A partir de março de 2019, começou a regularizar os repasses, etc. Aí as prefeituras já estavam, né, no fundo do poço, que começaram a se recuperar. 2020, que é o ano que a gente achava que ia conseguir realizar os nossos grandes sonhos com relação à valorização do servidor, com relação à execução de obras, reforma do hospital, reforma dos postos de saúde, construção de quadras, etc. Várias ações voltadas para o desenvolvimento do nosso município. Começou tudo bem em janeiro, fevereiro e março, foi excelente. Né? Fiz reuniões com vários servidores, expliquei a situação, fiz reunião com comunidades rurais, grandes avanços que a gente teria aí, né, para serem executados. Aí começa a pandemia do coronavírus, né, e essa pandemia do coronavírus, infelizmente, né, trouxe aí, no mês de março, foi mais ou menos 100 mil reais a 120 mil reais a queda da arrecadação, no mês de abril 700 mil reais, e a gente não sabe como é que vai ficar daqui para frente. Né. Tem uma proposta, né, de lei caminhando lá no Congresso Nacional, não é isso, Eros? Passou no Senado, está na Câmara dos Deputados, de recompor as perdas salariais, né, as perdas de arrecadação dos municípios e dos estados também. Né, até já vi no WhatsApp, a prefeitura recebeu 4 milhões de reais, não sei o quê. Mentira, gente, ainda não recebeu. Esperamos que receba, né, mas esses recursos não é dinheiro novo. Esses recursos são correspondente à queda de arrecadação no período, né? É para arcar com a queda de arrecadação. Por exemplo, caiu a arrecadação 700 mil em abril de 2020 comparado a abril de 2019. Então vamos reparar, o governo federal está propondo reparar essa queda de arrecadação realmente para que os municípios tenham as condições mínimas, né, de pagar a sua folha de pagamento, de honrar seus compromissos com os fornecedores. Então, foi aprovado no sábado no Senado Federal e esperamos que seja aprovado, né, também na Câmara dos Deputados para que os municípios recebam esse recurso. Não é só Itamandiba, são todos os municípios, são todos os estados, né, e diga-se de passagem, o pessoal olha, se é 4 milhões de reais, gente, é muito pouco. Né, ainda é um recurso muito pouco pelo tamanho do nosso município e pelo tamanho das nossas obrigações. Só a nossa folha de pagamento bruta, com os encargos, ela dá mais de 3 milhões de reais. Né? 3 milhões de reais. Então, ou seja, esse dinheiro que vai vir para recompor as perdas, não dá para pagar nenhuma folha e meia de salários. Da mesma forma, os recursos que a gente recebeu específico para a manutenção do Covid. Nós recebemos cerca de 360 mil reais. Né? Esses recursos são para a prevenção e combate ao coronavírus. É o dinheiro que a gente está utilizando para manter as barreiras sanitárias, para comprar as máscaras, para comprar os EPIs, né? Para tentar minimizar a situação. Tivemos também tentando comprar respiradores, né? No nosso município, mas só que infelizmente, né, contactamos as 4 fábricas nacionais de respiradores e eles não têm disponibilidade imediata para vender esses equipamentos. O que tenho visto aí alguns colegas prefeitos fazer é comprar o negócio fora do preço de mercado, aproveitando aí que decretou situação de calamidade pública e que pode comprar sem licitação, mas só que eu não posso cometer uma irresponsabilidade dessa. Né? A gente sabe que o valor de custo, né, no mercado, valor de mercado de um respirador é de 45 a 55 mil reais, dependendo aí da especificação técnica. Né? Se o prefeito chegar a comprar um respirador de até 150 mil reais, que eu já vi prefeitos do Vale de Jequitinhonha fazendo isso,
Para mim isso é improbidade administrativa, é corrupção, e eu não posso fazer uma coisa dessa, né? Se eu achar um respirador para comprar no preço de mercado, a gente vai comprar e a gente vai colocar mais leitos semi-intensivos lá no hospital, que a gente tem 2, e a nossa intenção é de tentar melhorar isso. Agora, o que eu não posso é cometer uma irresponsabilidade, que depois, quando eu sair daqui da prefeitura, vou sair processado por improbidade administrativa, eles vão falar que o trem custava 50 e eu paguei 150, né? Então essa irresponsabilidade, isso aí está longe da gente, da nossa equipe de administração, cometer qualquer tipo de irresponsabilidade dessa. Mas estamos fazendo o possível, né, para prevenir e para combater o Covid. A nossa equipe de médicos está bem treinada, graças a Deus. Nossa equipe de profissionais da saúde, né, o pessoal do comitê, sempre o pessoal que busca esclarecer a população, que o doutor Henrique hoje mesmo estava lá na Rádio Câmara dando entrevista e da melhor forma possível para tentar orientar a nossa população, porque realmente a prevenção, né, é o melhor remédio. Utilização das máscaras, né, Everson, que reduzem até 90% a chance de contaminação pelo coronavírus. Então essas ações são muito importantes. Falando aqui agora da questão de obras, que muita gente comenta, esse dinheiro de obras, várias obras estão sendo executadas no município, não poderia ser investido na saúde ou na folha de pagamento? Qual que é a parte técnica disso aí? Sim. Ô Everson, como é que funciona o orçamento público? É porque às vezes as pessoas não entendem como é que funciona o orçamento público. Por exemplo, na sua casa, se você recebe lá R$1.000 por mês, você pode fazer com os R$1.000 por mês o que você quiser, porque ele é seu e você não tem que dar satisfação para ninguém. Assim funciona a gestão privada. Mas a gestão pública é diferente, né? A gestão pública tem uma série de fatores, tem uma série de circunstâncias que devem ser obedecidas. A contabilidade pública, né? Que todo ano você tem um orçamento geral anual, você tem um PPA, né? Você tem arrecadação diversa. Por exemplo, a legislação fala que nós temos que gastar no ano no mínimo 15% com saúde. Então, ou seja, se suponhamos que fosse a arrecadação R$1 milhão no município, no mínimo 150 mil teria que ir para a saúde. E na verdade a gente já faz uma execução orçamentária bem maior do que isso. O mínimo é 15, a gente gasta quase 30 em números de 2019. Por quê? Porque realmente está cada vez mais difícil arcar e financiar a saúde pública, porque o governo do estado e o governo federal só está cortando os repasses e só está cortando a sua cota de responsabilidade. Na educação, por exemplo, no mínimo 25% da arrecadação tem que ser gasto com a educação, né? Que nós estamos gastando em torno de 27% a 28%. Né? Do orçamento geral do município, dos recursos ordinários, no máximo 54% podem ser gastos com folha de pagamento. Isso está lá na lei de responsabilidade fiscal. Então, ou seja, mesmo se você tiver, por exemplo, R$1 milhão, você só pode gastar os 540 mil com a folha de pagamento. Os outros 46% são com manutenção da máquina pública e investimento. Eu estou falando isso com relação aos recursos próprios do município. Agora, mesmo além dos recursos próprios, nós temos outros recursos de convênios, de emendas parlamentares, que elas têm um objeto específico e determinado. Por exemplo, nós temos um convênio para a construção do mercado municipal de Itamorandiba. Eu não posso pegar o dinheiro do convênio do mercado municipal e gastar com folha de pagamento, porque isso é improbidade administrativa. Certo? Você não pode pegar um dinheiro que veio para a saúde para atuar no Covid e pagar a folha dos professores, por exemplo. Sabe? Você não pode pegar um dinheiro de uma emenda parlamentar que é para investimento e gastar com a folha de pagamento. Você não pode pegar o dinheiro da emenda parlamentar que é para custeio da saúde, ou da educação, ou do social e gastar com a folha de pagamento. Então as pessoas têm que entender isso, né? Porque às vezes falam o seguinte: mas as obras não param. Vocês podem ver que a maioria das obras ou são obras de convênios, ou são obras de emendas parlamentares, ou de recursos próprios que já estavam em conta antes das obras começarem, né? Então é bom que as pessoas entendam isso, para depois não fazer juízo de valor com relação a gente, né? Porque os investimentos, eles existem, eles devem continuar, porque tem recurso para isso, né? E eu acho que é uma forma também da gente desenvolver e gerar emprego para o nosso município. Por exemplo,
Hoje nós temos mais de 300 empregos indiretos na Prefeitura de Tamarandiba, com as pessoas que estão trabalhando lá na construção da Escola Ursinhos Carinhosos, né, que é recurso típico, que não pode pagar a folha de pagamento, é um precatório junto com 40% do Fundeb, né, lá nas quadras esportivas, que algumas são da educação e com recurso do QESB, que também não pode pagar a folha de pagamento, o mercado municipal que vai começar e tantas outras obras que elas geram emprego e renda, né, e se essas pessoas, né, parar de investir nisso, a gente vai ter aí mais uma grande parcela da sociedade, né, desempregado e sem renda. Então é bom, né, para os servidores públicos, para a população da forma geral, né, busquem entender um pouco mais a respeito da contabilidade pública para depois não fazer mau juízo da gente. E o portal da transparência da Prefeitura está sempre lá, alimentado diariamente, né, qualquer cidadão pode saber o que a gente gasta com salários, com investimento, com custeio, né, com convênios, com parcerias, com emendas parlamentares. É só ir lá e consultar, mas para consultar precisa também interpretar esses dados. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui direta. E sobre a Expoita? Expoita. É muito a contragosto meu, mas infelizmente esse ano nós não temos condições de realizar a Expoita. Eu particularmente, não é porque eu sou mais jovem, mas eu gosto da Expoita, né? É uma festa tradicional, pela primeira vez na história ela não vai acontecer, né, por causa da pandemia do coronavírus, e a gente vê aí que em julho ainda, né, vamos estar aí na curva de propagação, provavelmente ela já vai ser decrescente, mas ainda vai ter a pandemia nas nossas regiões. E por outro lado, mesmo que se passe o coronavírus, o povo vai ficar com medo de aglomeração, né, e uma festa para ser sustentável, né, ela precisa de ter público, de ter gente. A Expoita aí, que em outros mandatos já deu prejuízo aos cofres públicos de até 700, 800 mil reais, nas últimas 2 edições ela custou aos cofres da Prefeitura entre 150 e 160 mil reais, né, de acordo com as prestações de contas que a gente manda lá para a Câmara de Vereadores. Então a gente conseguiu reduzir o custo da Expoita, mas é uma festa que agita a cidade, que agita o comércio, que traz os itamarandibanos ausentes, né, para a cidade. Realmente, se não fosse a pandemia do coronavírus, teríamos uma festa de qualidade e à altura do nosso povo de Tamarandiba, mas em razão à data, julho, infelizmente não teremos condições de fazer essa exposição, e também na questão de contenção de despesas, né, vai ser 150 ou 160 mil reais a menos de despesa com a Expoita. A gente fica triste, o nosso intuito não era esse, né, era de fazer uma bela festa, mas infelizmente em razão dessa pandemia a gente tem que ser responsável e infelizmente não podemos cometer, né, esse ato de irresponsabilidade que seria fazer uma festa. Então, infelizmente, a Expoita vai ficar para 2021, se Deus quiser. Agora, num contexto geral, qual o balanço que o senhor faz na sua administração nesse período? Olha, eu sinceramente achava que quando eu entrasse aqui na Prefeitura, logo depois que eu fui eleito, que as coisas seriam um pouco mais fáceis, sabe, Everson? Mas eu acho que a Lourdinha, nossa secretária de Educação, ela fala o seguinte, que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, né? Então é uma frase bonita que ela sempre usa e que eu me vejo assim, num período que eu adquiri muito conhecimento acerca de administração pública, acerca da política de uma forma geral, acerca do nosso município, o conhecimento hoje que a gente tem com as pessoas, com as comunidades, com os distritos. Hoje, pelos 4 cantos que a gente vai, né, a gente é tratado bem, as pessoas acabam reconhecendo o trabalho, né, que a gente faz, e é engraçado, né, eu gosto de falar nisso, até mesmo que passou aí a semana do trabalhador, eles me falam que eu sou um prefeito trabalhador, que eu não tenho preguiça, né? Eu fico muito feliz com isso, várias pessoas já me reportaram, já me falaram isso, né? E eu me sinto assim realizado porque eu acho que a grande maioria das pessoas verem que Tamarandiba mudou de 2016 para cá, apesar das grandes dificuldades, como eu falei, 2017, nosso primeiro ano, 14 milhões de dívidas, né, sendo 11 previdenciários e 3 de resto a pagar, mais a dívida de pessoal, né, demos conta de parcelar e estamos pagando. 2018, né, a crise aí que o governador sequestrou mais de 12 milhões de reais do nosso município.
né? Conseguimos superar, pagamos os professores, etc. Pagamos o transporte escolar e estamos remando. 2019, né? Também tivemos problema com o sequestro início do governador Zema, né? E a partir de março, abril de 2019, que a coisa melhorou um pouco. Mas demos conta também de vencer o ano de 2019. E 2020 agora eu acho que o pior dessas crises é o coronavírus, né? Mas não é só em Itamarandibá, é no mundo inteiro. O governo federal aí está propondo ajuda financeira aos municípios, que vai ser bem-vinda, apesar de ser um pouco insuficiente, né? E a gente espera conseguir vencer esse ano de 2020 também, né? Com muito trabalho, com muita luta, com muita dedicação. Falar que foi uma administração assim tranquila, não foi não, a gente sofreu muito, sabe, Everson? A gente sofre muito quando tem que tomar uma medida mais austera, uma medida de desligamento, medida de corte de gratificações, uma medida de não pagar o reajuste que você próprio, né, propôs aos servidores, como está acontecendo agora. Mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas são boas, são bem intencionadas e sabem distinguir o difícil momento que nós estamos vivendo. E eu acho que podem confiar em mim também, porque sabe que eu sou um prefeito honesto, trabalhador e que estou tentando fazer tudo aí para melhorar, né, a qualidade de vida das pessoas e do nosso município de Itamarandibá. Uma pergunta agora fora da questão de administração, uma questão mais política. Qual que é a sua posição em relação ao adiamento das eleições? Olha, Everson, eu não concordo. Eu particularmente eu sou advogado, eu tenho conhecimento da área de direito constitucional e eu não concordo com o adiamento das eleições. Né? Por quê? Porque eu fui eleito para um mandato de 4 anos. Né? E de repente, você ser obrigado a administrar 6 anos, ou, por exemplo, não é o nosso caso aqui, mas imagine uma cidade onde que a população não está gostando da administração do prefeito. Vai ser obrigado a engolir o prefeito mais 2 anos? Né? E pode até ser o nosso caso aqui. Quem não gosta da minha administração vai ser obrigado, né, e não vai ter oportunidade de disputar as eleições para tentar mudar a situação. Né? Então, ou seja, eu acho que eu sou um constitucionalista mais conservador. Eu acho que as regras não podem ser mudadas durante o jogo, sabe? Eu particularmente, para ser bem sincero, eu sou contra o mandato de 4 anos. Para mim o mandato tinha que ser de 5 anos e sem direito à reeleição, sabe? Porque 5 anos, gente, é um prazo suficiente que eu acho que dá para o prefeito, né, aplicar as suas ações em desenvolvimento do município. A reeleição é um instituto que a gente sabe que, pelo menos eu acho que não funciona muito bem. Eu acho que 8 anos talvez seja, né, um pouco desgastante. A pessoa pode chegar ali e fazer coisas absurdas para se reeleger, que não é o meu caso, mas a gente vê aí que na maioria das cidades, né, prefeitos vendem a alma para o diabo para se reeleger, o que é um absurdo. Né? Então, assim, eu sou contrário à prorrogação do mandato. Eu acho que tem que ter eleições esse ano. Eu acho que tem que ter eleições em outubro deste ano, né? Eu acho que a lei tem que garantir isso, nem que seja uma eleição assim, sem grandes concentrações, numa mídia assim mais virtual, sabe? Pelo Facebook, pelo WhatsApp. Eu acho que o debate também é saudável, porque hoje a grande maioria da população tem acesso às mídias e às redes sociais, né? Mas a prorrogação do mandato, né, só se for num caso de excepcionalidade muito grande. O ministro Barroso já deu entrevista nesse sentido, né, e a gente está aí, né, preparado para tentar fazer o melhor para o nosso município. Eu acho que a Constituição tem que ser resguardada, né, e realmente a soberania da escolha ser em razão da escolha popular, ou seja, do voto. É o meu posicionamento. É claro que cada um tem o seu posicionamento, né? E eu acho que no futuro, né, quando o Congresso pensar nisso, quando o Supremo, o próprio TSE pensar nisso, eu acho que deveria ser um mandato de 5 anos, sem direito à reeleição, que eu acho que seria o melhor para o nosso país. Estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Queria liberar o espaço para o senhor falar suas considerações finais. Olha, Everson, agradeço mais uma vez a parceria do Itamarandibá hoje, dizer que não é fácil estar aqui enquanto prefeito, né? Eu sou um jovem prefeito, adquiri muita maturidade nesse tempo que estou aqui, sempre tentando fazer o melhor
para o nosso município. E agradeço a população de uma forma geral, que tem tido paciência, compreensão, colaboração com a gente, e dizer que nós vamos passar aí por um ano mais difícil, por um ano mais tumultuado que é o 2020. Não que os outros não fossem, já falei que 2017, 2018, 2019 também foram anos difíceis, né? Eu falo assim, que a gente está fazendo administração na época das vacas magras, né? Porque na época das vacas gordas, né, vários outros tiveram por aí, né, nos últimos 2 ou 3 mandatos, e infelizmente não fizeram tanto para a nossa população. Mas estamos aí firmes, e é claro que todo mundo erra, gente. Eu não sou perfeito, né? Às vezes a gente erra, às vezes a gente adota uma estratégia errada na gestão pública, mas eu falo assim que, errando ou acertando, eu sou uma pessoa abençoada, que agradeço a Deus todos os dias de me dar, né, a força para estar aqui diariamente. Agradeço ao Lete, o nosso vice-prefeito, a todos os servidores da prefeitura, começar pelos secretários e a terminar lá pelo auxiliar de obras e serviços, pelo Gari, que faz o seu trabalho com excelência, e agradecer também a minha família, né, que dão todo o suporte para eu estar aqui, porque não é fácil, a gente encara com muitas situações que realmente a gente tem que ter muita proteção, tem que ter muita força e tem que ter muito apoio das pessoas para estar aqui tentando fazer o melhor. Agradeço de coração, Everson, e dizer que eu estarei aqui sempre disponível, né, estando ou não prefeito, para dar as entrevistas, para informar e para levar um pouquinho de conhecimento e de informação para a nossa população. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Nós que agradecemos, prefeito, pela entrevista. Estamos encerrando por aqui mais essa entrevista e até a próxima, pessoal.